noite. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, as nossas lives de quarta-feira, que semana passada eu excepcionalmente não pude fazer, mas estou aqui agora firme e forte, embora cansado, porque estou numa semana atípica em que... Olá, a Luizinha já está aqui, a Luizita. É uma semana que eu estou fazendo a 7ª edição do curso de modulação hormonal, curso para médicos que eu faço com a doutora Ivone Mirpuri há 7 anos. Estamos na nossa 7ª edição, formando novos colegas para otimizar a medicina aqui em Portugal e no mundo, numa abordagem mais fisiológica, né, mais relacionada com o nosso corpo, né, como ele deve funcionar na sua plenitude. E olá, meninas, se tiver alguns alunos aqui do curso assistindo, eu confesso que estou um pouquinho cansado, né? São nos últimos 9 dias, nos últimos 7 dias eu vou dar 9 aulas, e isso é um pouco cansativo. Dar consulta cansa, eu acho que dar aula cansa mais ainda. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito enfático, né, nas minhas explicações. Eu explico as coisas com o coração e pronto, isso tira um pouquinho, né, da nossa energia. E é importante, para mim, muito importante, eu ter muita qualidade do sono durante esses dias. E tô adorando o curso, olha uma aluna aí, beijinho, obrigado, amor. Eu faço com o maior carinho, do fundo do coração mesmo. Estamos aqui ainda firmes e fortes e pronto. Bom, os alunos do MES, né, o principal motivo aqui que eu faço essas lives, que eu criei essas lives semanais, que eram para... Olha que bom! Que era para responder as dúvidas do MES, que no início eram, né, centenas de dúvidas, eu não conseguia responder muitas por escrito lá na plataforma. Então eu criei esse vínculo aqui em vídeo para responder os MES, que acaba que são dúvidas também de muitas pessoas que me seguem. Mas os alunos do MES estão numa eficácia, né, com resultados excelentes. E nesse momento só tive lá 2 perguntas na plataforma, uma que eu já falei umas 30 vezes, mas que eu posso responder mais alguma coisa, falar sobre isso, que é sobre queda de cabelo, as mulheres no outono. E eu falo, né, como caem as folhas das árvores, caem os cabelos das mulheres. É um ciclo fisiológico quase que natural de queda de cabelo das mulheres, que não é preocupante se não for uma coisa excessiva. E uma outra pergunta é sobre a utilização de estévia durante o jejum, na introdução em chás, a utilizar a estévia. De todos os adoçantes que existem na natureza, eu acho a estévia o adoçante mais saudável, né? O mais compatível com o estilo de vida saudável. Melhor ainda se fizerem como eu faço. Eu tenho uma planta de estévia em casa, né? Então, normalmente, quando eu quero, o que é muito raro hoje, querer adoçar algum líquido, eu coloco, ou então mesmo eu coloco em saladas, né? Eu coloco a planta mesmo, ou pulverizada assim, amassada, ou então coloco ela mesmo inteira, a planta da estévia mesmo, que tem ali aquele adocicado, né? Que a estévia tem, são os esteviosídeos, mas também tem a clorofila, os fitoquímicos, tudo de bom que tem na estévia, que você não consegue encontrar num pozinho, principalmente se você comprar uma estévia adulterada, como eu vejo muitos no mercado, que vocês têm que ter muito cuidado, que eu já vi um monte de estévias em supermercado que está escrito assim, em letras garrafais, na frente da embalagem, estévia. Aí quando você vai... Olá, Gorete, tudo bom, amor? A Gorete também quer assistir o nosso curso. E aí quando você vai olhar as letras miúdas, você vê os ingredientes. Aí tem lá aspartame, sucralose, é o que mais tem relacionado com estévia, sucralose, mas também tem outros edulcorantes, muitos altamente prejudiciais e outros nem tanto, mas não muito saudáveis. Então, beijinhos, tá? Então, ter muita atenção com qualquer produto industrializado. Eu recomendo ter um vasinho de estévia, que é a coisa mais simples do mundo, super bonito e que é a mais natural. Botar a estévia ali no sol, né, ela pegando a energia do sol, criando a energia da terra e dando para você o docinho que você quer, de repente, colocar, sei lá, num café ou num chá. Planta estévia que você vai ver, vai lembrar de mim como é maravilhoso. Mas utilizar a estévia durante o jejum
não é recomendado, tá bem? Durante o jejum, primeiro que você tem que habituar a tomar chá sem doce, né? Você tem que habituar, é igual café, né? Quando você começa a ter o paladar do alimento, né, você começa a apreciar muito mais o alimento. Aquela pessoa que coloca doce e açúcar em tudo, ela tem um paladar anestesiado, né? Ela tem ali uma disrupção sensorial do paladar. O paladar dela não tem a capacidade sensorial que deveria e fica naquela predominância de doces e salgados, e toda comida ou ela mete muito doce. Olha, eu não sei onde é que você está nesse momento, que você não para quieta, mas em Aveiro, por exemplo, tem vários hortos que têm planta de estévia. Né? Esses hortos que tem aqui em Portugal, a maioria tem, não é uma planta muito difícil de... Quando você vai lá nos hortos, tem aquele pedaço do horto que tem salsa, né? Tem hortelã e não sei o quê, e ali do lado tem a planta de estévia, e você leva para casa e cuida. Olha, obrigado. Espero que você goste do Manual Completo de Jejum, que eu fiz com muito carinho. E falando de jejum, na França eu não sei, tem que ver lá como é que tem estévia na França, não faço ideia. Então, e no Manual dos Completos de Jejum, eu digo que durante o jejum você só pode usar líquidos que não sejam, né, calóricos. Você não pode tomar refrigerante, você não pode tomar sucos de caixinha, você não pode adoçar nada, porque mesmo que você coloque adoçantes que tenham baixa concentração de calorias, né? Você coloca um adoçante como, sei lá, a sucralose, né? Que tem baixíssima densidade calórica, mas o paladar doce já manda uma ordem para o seu corpo que você recebeu doce. Então existem várias alterações metabólicas no corpo pela percepção de você ter recebido calorias, né? E calorias doces nesse caso. Então, durante o jejum você pode à vontade tomar líquidos e até recomendo que você tome bastante água. Além da água, você pode tomar chá, né? Eu faço muito jejum, então sempre bebendo chá ao longo do jejum. Eu ando com a minha garrafinha térmica, que a garrafa... Não vivo sem minha garrafinha térmica, tá comigo para todos os lados, sempre com um tipo de chá, sempre com um chá diferente. O chá ele entra naquele princípio de alimentação que eu falo muito, que é o princípio da diversificação. Nunca se deve tomar sempre o mesmo chá, toda hora, muita quantidade do mesmo chá. O chá é excelente, mas você tem que diversificar, né? Hoje eu tomei um chá que era de uma marca chamada Yogi, que é o chá Voz Clara, é para melhorar a garganta. Então nesse chá tem o alcaçuz, que é bom para garganta, tem o gengibre, tem o cravinho. São várias plantas e fitoquímicos que são bons para acalmar a garganta, uma vez que eu vou agora vários dias de aula e eu falo muito e falo alto, etc. Então, esse chá é perfeito, porque desde que eu comecei a usar esses tipos de alimentos, né, para melhorar minha garganta e comer maçã também, eu tenho esbicho, pode, chá de hibisco. O chá de hibisco até tem um docinho meio doce. Você só não pode adoçar ele. Você não pode colocar um adoçante, adicionar um adoçante ao chá. Mas se for algum chá que tenha um pouquinho de gosto doce, não tem problema. Por exemplo, nesse chá da garganta, ele tem o alcaçuz, né? Para quem não sabe, o alcaçuz é o licorice root. O licorice root é uma planta que ajuda não só essa coisa da garganta, né? Ela ajuda a nosso corpo otimizar a produção de cortisol. É um chá muito interessante para você tomar durante o dia, de manhã, porque ele nos dá energia, né? Ele ajuda o nosso corpo a produzir o hormônio mais importante para nos dar energia durante o dia, que é o cortisol. Ele está muito alinhado com o jejum e eu tomo com muita frequência chá de licorice root, o chá de alcaçuz, que nesse caso eu estou tomando aqui da marca Yogi, que é um chá para garganta. Posso até pegar aqui para vocês verem, espera aí um minuto. Fazer publicidade aqui de coisa boa na live. É esse chá daqui, ó, tá vendo, gente? Não sei se dá pra ver, olha. Truth Calmant. Calmar a garganta. Então, não sei se aqui na embalagem tem a composição, mas é basicamente isso que eu falei. E outra coisa que eu tenho também, que anda comigo, tá aqui em algum lugar, mas eu não sei onde é que tá, é o cravinho mesmo. Pra quem não sabe, o cravinho, né, aquela coisinha que fica no interior de um frutozinho e que a gente utiliza muito para condimentar alguns pratos, como, por exemplo, em Portugal. Se você tomar muito alcaçuz, boa pergunta, se você tomar muito alcaçuz,
você pode sim aumentar a sua pressão arterial. Porque, como eu falei, ele é um estimulante da produção de cortisol, que, aliás, eu vou falar isso amanhã no curso, tá bem? Mas o Alka-Sus, muitas vezes ele é colocado, né, no grupo dos adaptógenos, como aquelas substâncias que modulam o cortisol, e é verdade, só que ele modula para o positivo, ele aumenta o nosso cortisol. Enquanto existem adaptógenos, como a ashwagandha, que modulam o cortisol para negativo, eles conseguem diminuir a nossa sensibilidade de receptores de cortisol. Então, se você se sente cansado de manhã, etc., não sabe direito, olha o pessoal do café, hoje eu fiz uma publicidade imensa para vocês, hein? Lá no curso, uns 2 ou 3 médicos vão, olha lá, a Cravina Arroio, vão depois utilizar o café de vocês, porque aqui é igual a marca aqui, Yogi, que é uma marca orgânica de café, etc. O Kuken é também uma marca orgânica, desculpa, isso aqui de chás, aqui a Kuken é uma marca orgânica de café, que me deu a honra de participar do clube, eles têm um cupom, vou até escrever aqui o meu cupom, Clube Ayub, e você ganha desconto aí no cafés dele, que é um café que não tem plástico na embalagem, um café que não tem alumínio no revestimento da cápsula, ou seja, você toma café de qualidade, um café orgânico super gostoso, delicioso, e não corre o risco de se contaminar com xenoestrógenos do plástico, com metais pesados do alumínio. Aquelas pessoas que tomam café todos os dias de cápsula não podem tomar cafés, né, de qualquer marca, etc. Gasta às vezes um pouquinho mais de dinheiro, nem sempre é muita diferença de preço, e você pode colocar aí na sua máquina de café que você comprou uma cápsula saudável e não só não poluir você, como não poluir o ambiente. Isso é uma coisa que está totalmente relacionada, né? Quando você olha para você e melhora a qualidade da sua alimentação, você indiretamente está melhorando a qualidade do seu ambiente. E então é isso, eu tava falando do cravinho. Deixa eu ver se eu acho o cravinho. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Hoje eu tô na live mostrando as coisas. Pena que eu não tenho uma cápsulazinha aqui do café para mostrar, mas olha aqui, ó. Meu arsenal anti-problemas de garganta. Eu trouxe aqui um saco inteiro de cravinhos, tá vendo? Cravinho é isso, olha, que muitas vezes se coloca no doce de abóbora, né? Então esse chá, ele tem cravinho, eu compro o cravinho mesmo, né? O cravinho inteiro, e agora eu fico mastigando, e ele dá um frescor na boca, inclusive ele é muito bom para quem tem problemas de mau hálito, fica aqui outra dica, quem tem problema de mau hálito, fica mastigando o cravinho, excelente para a saúde, bom para a garganta. Não, o Clube Ayub, Lúcia, não é uma marca de café. Desculpa se eu expliquei mal. Clube Ayub é um programa online que eu tenho de alimentação e que existem alguns parceiros. Parceiro, exatamente, na maçã também se coloca. Os parceiros, eles são marcas de qualidade que eu não ganho nada dessas marcas, mas eu sou muito comprometido com qualquer empresário, com qualquer agricultor, qualquer pessoa do ramo da gastronomia que esteja alinhado com os meus princípios de saúde do ser humano e do ambiente. Então, ao longo, né, eu encontrei eles, eu conheci eles numa feira de orgânicos do Porto. Eles estavam lá num standzinho. Aí eu provei o café, achei o café delicioso. E aí eu perguntei por que eles estavam lá, e eles me explicaram, ó, nós temos um café orgânico, nós temos uma cápsula que não é de plástico, nós temos um revestimento que não é de alumínio, e aí eu achei tudo interessante e propus para eles. Eu falei, olha, eu tenho um programa online, é um programa de alimentação saudável, eu gosto de oferecer cupons para os meus seguidores e para os meus alunos. Aí eles falaram, claro, doutor, não tem problema nenhum, a gente faz um cupom e dá desconto para vocês e dá 10% de desconto. Então a marca do café apareceu aí, ela tem na minha rede, chama-se Kuken, e Clube Ayub é o cupom, tá bem? Se você colocar Clube Ayub, tá aqui, ó, Kuken Café. Vou acenar agora para eles aqui, ó. Vê no meu Insta, assim, chama-se Kuken Café. É um café que eu realmente recomendo. Como se faz o chá de cravo? Pois é, eu estava falando de um chá pronto, tá bem? Eu comprei aqui, ó, lembrar sempre, ter atenção se o chá é orgânico, se a embalagem não é o saquinho do café não é de plástico, porque se você coloca embalagem de plástico na água quente, você solta
xenoestrógenos, bisfenol A, aquelas substâncias que de pouco em pouco vão intoxicando o seu corpo, tá bem? Então, o café se chama isso, eu acabei de escrever aqui em cima, tá bem? Olha, a Alexandra escreveu também. E ela tá confirmando aqui que é delicioso. E é mesmo, o café é muito bom, tá bem? Porque não adianta a gente querer ser eco-friendly, sustentável e as coisas serem horrorosas. Não tem. Inclusive, um dos princípios do clube é justamente esse. Eu ensino no Clube Ayub a pessoa comer de forma super saudável e deliciosa. Porque ficar fazendo pratinho horroroso não é sustentável, ninguém vai fazer isso durante muito tempo. Agora, quando você entende e aprende a fazer uma alimentação diversificada, saudável e saborosa, aí você não tem por que voltar a comer, né, massa e bife com batata frita, essas coisas, esses alimentos vazios, tóxicos, né, e que mais uma vez, assim como eu estava falando no início, fazem uma disrupção do seu paladar. Você perde o prazer de saborear vários alimentos. Eu acabei de preparar aqui uma mini saladinha que hoje eu jantei. Eu não tenho jantado esses dias, por acaso. Eu, como estou num hotel, eu tenho tomado um pequeno almoço e não faço outra refeição. Mas hoje eu fiz uma mini salada. E aí você, quando come a salada, você vai vendo que você sente o gosto das coisas na língua, na boca, né? Você, olha, professor Ricardo... dia vamos ter que fazer uma live, hein, Ricardo? Você me mostrou as fotos de antes e depois do seu filho e realmente até hoje eu estou impressionado com a melhora do Salvador em, sei lá, menos de um mês, né? Com uma mudança de alimentação. Ricardo tem um filho com autismo, estava bastante desequilibrado, com excesso de peso, etc. Mudou a alimentação e em pouquíssimo tempo o filho dele teve uma melhora cognitiva excelente e perdeu o peso, que ele mostrou uma foto de antes e depois que parecia montagem. Parabéns aí, Ricardo. Tô mesmo feliz do Salvador tá tão melhor. Ah lá, deixei de comer carne e me sinto super bem. Exatamente, olha, faz muito bem, São. A carne, ela não faz falta para ninguém, principalmente essa carne que a gente vive no mundo de hoje, que é uma carne completamente alterada, cheia de antibióticos e químicos e outras coisas. De vez em quando, se você quiser comer uma carne orgânica de algum lugar que você sabe a procedência, acho ótimo. Então, dona Sofia, o benefício do cravinho. Eu estava falando do cravinho principalmente por causa da garganta. Eu ando com o meu cravinho aqui, ó, porque eu tô dando aula essa semana toda, então eu mastigo o cravinho e ele é excelente para garganta, mas o cravinho também é muito bom, como eu estava falando, para quem tem problema de mau hálito, irritações na boca, afitoses de repetição. O cravinho ele é excelente para várias coisas. Vocês vão ver quando você come, ele tem um gostinho assim, meio refrescante, né? Parece que você está até comendo uma pastilha de menta, etc. Só que são os pigmentos da natureza, gente. São as especiarias que têm uma série de funções positivas no nosso corpo e que, por exemplo, de manhã eu tomo um café, né? No café da manhã eu tenho colocado uma pitada de não estou aqui fazendo shot, né? Porque eu não estou em casa, eu não tenho dado os ingredientes todos do shot, mas no café eu coloco uma pitada de canela e uma pitada de gengibre. Gengibre e pó são duas coisas que me dão energia, me dão um bem-estar de manhã absurdo. E são exatamente dor de dente também, qualquer afecção da boca, gengiva e mucosas, né? Você tem uma melhora com mastigando o cravinho, né? Super simples, super barato, muito melhor do que você ir na farmácia e ficar comprando aqueles produtos cheios de químicos, né? Aqueles elixires bucais que você acha que, olha lá, antifúngico. Vamos agora todo mundo, cada um falando aí um benefício do cravinho pra gente fazer uma listinha. Exatamente, ele tem poder antibacteriano também. Olá, professor Inês. Olá, professor Inês vai participar aqui do nosso curso falando dos produtos da Farmanord, que é uma marca também que eu confio e super recomendo aqui, como está falando a Gorete também do cravinho, eu super recomendo a Farmanord, que é uma das marcas mais conceituadas aqui em Portugal de suplementos. E suplemento é uma coisa, gente, que não tem muito controle, né? O Infarmed não tem um controle de suplementos como tem de medicamentos, e aí às vezes a gente tem no mercado muitos suplementos muito ruins. Hoje a doutora Ivone, na aula de manhã, ela falou muito sobre a tireoide e a importância do selênio, né? A suplementação de selênio. Saiu um vídeo meu falando sobre selênio há uns dias atrás e, infelizmente, o selênio é um mineral que hoje na natureza ele é muito escasso, né? A gente sabe que tem selênio em alguns alimentos, como as sementes, as castanhas do Brasil,
Mas se o solo não tiver selênio, a castanha também não vai ter. E isso acontece também com os animais, né? O selênio e o zinco, que são dois alimentos que são, dois nutrientes que são fundamentais para a função tiroidiana, o zinco, por exemplo, o zinco tem nas proteínas animais, então basta você comer carne. Mas não é bem assim, né? Se o zinco está escasso no solo e o animal come o solo que está com zinco escasso, ele também não vai ter zinco, né? A vaca não produz selênio. Assim como não produz cálcio, né? São outros minerais que a gente acha que o reino animal hoje vai nos oferecer, mas para piorar a situação, o animal está em cativeiro comendo ração. Então, ele não tem nada, ele está cheio de gorduras inflamatórias no corpo dele. Então, realmente tem que ter muito cuidado com o alimento que você ingere. E hoje, infelizmente, né, a gente tem uma alimentação, por mais saudável que seja, às vezes pobre em alguns nutrientes que são nutrientes vitais, né? Existem alguns fitoquímicos que são bons a gente colocar no nosso corpo, porque eles promovem, né, longevidade, eles diminuem a nossa chance de doença, né? Resveratrol e etc. Agora, tem nutrientes que eles são vitais. Ninguém funciona o corpo sem as vitaminas do grupo B, né? Então, as vitaminas do grupo B, elas são vitaminas, elas são as reais aminas vitais. E a gente tem que colocar no nosso corpo todos os dias vitaminas do grupo B. A gente tem que colocar todos os dias no nosso corpo magnésio. A gente tem que colocar todos os dias no nosso corpo selênio. A gente tem que colocar todos os dias no nosso corpo vitamina D. Ou você pega sol, ou você suplementa. Amanhã vou falar de manhã, minha aula amanhã de manhã é sobre vitamina D e a importância que a vitamina D tem para a nossa saúde. Semente de abóbora, sim, é uma das melhores fontes de zinco, e a alimentação com sementes é uma coisa que tem que ser diária. Todos os dias você tem que comer semente, também de uma forma diversificada, tentar diversificar o máximo possível as sementes. E é isso. Então, em relação à pergunta, eu tive essa pergunta da Stevia no jejum, já estou respondendo que não deve se colocar nenhum tipo de edulcorante nos chás do jejum, você tem que aprender a tomar esses líquidos sem nada, chá sem nada, o café sem nada, você pode colocar uma especiaria, sempre a especiaria, ela ajuda no processo. Então no café eu gosto de colocar de vez em quando cúrcuma, de vez em quando canela, de vez em quando gengibre e etc. Não estou lembrando agora mais alguma especiaria. Uma outra pergunta também que teve, que foi aqui, eu acho que a Benedita Lopes que falou a respeito do filho. Ela perguntou: doutor, o meu filho está com muito problema de visão. A alimentação pode ajudar a visão do meu filho? E essa pergunta, Benedita, você que já me acompanha há algum tempo, nem deveria ter sido feita, porque a alimentação é um pilar de saúde, principalmente do ponto de vista visual, né? Por quê? Porque a gente sabe que uma das principais vitaminas, né, para os nossos olhos. Exatamente, eu também. Café com canela é tudo de bom. Adoro café com canela, adoro café com canela. É a vitamina A, né? A vitamina A, o nome dela, né, o nome médico dela, chama-se retinol. Retinol é a vitamina A ativa, né? E você, olha a Benedita aí, quero saber, eu vou falar, a primeira coisa que seu filho tem que fazer para melhorar essa visão não é o que ele tem que comer, mas é o que ele não tem que fazer. Por exemplo, ele está essa hora vendo a minha live. Isso é para você, o seu filho nessa hora, ele tem que estar dormindo, né? A criança está em fase de crescimento, acho que ele tinha 6 anos, essa hora já era para a criança estar na cama há muito tempo. Ele não pode ficar muitas horas do dia em exposição a essas luzes de telemóvel, de tablet, de computador, de televisão, etc. Isso é uma das piores coisas que a criança pode fazer para a vista dela. Hoje você vê uma incidência muito maior de problemas visuais em crianças, porque as crianças estão o tempo todo com essa porcaria dessa luz azul e branca direto na retina, e isso é altamente prejudicial. A luz que tem que entrar no olho da criança é a luz solar, porque é um espectro de radiação eletromagnética infinitamente mais completo do que essa luz que entra na nossa retina, e a luz solar entra durante o dia num processo circadiano que é perfeito, que melhora a visão da criança, né? Porque a criança, olha a diferença, né? Então antigamente, ele não dorme sempre às 8, exatamente, perfeito, que susto, eu pensei que ele não dormia. A criança, ela hoje fica trancada em apartamentos, olhando luz branca e azul, fora de horas, né, em horários inadequados, com a tela na cara dela, etc. No meu tempo, né, e eu sou bem novo,
há pouco tempo atrás, no meu tempo, a gente brincava na rua, né? Brincava no play, lá no Rio de Janeiro, brincava no playground, no ambiente aberto, né? Com a visão de longa distância, né? Fazendo os estímulos oculares, né? De você estar num ambiente aberto, né? Como o ser humano sempre fez na história da nossa evolução, né? A gente estava na selva e tinha que ter ali a nossa visão espacial ao longo... Deixo sim, claro que eu sempre deixo, Silvia, fica tranquila, né? Não sei se são mais felizes, mas são tempos diferentes, né? E hoje eu vejo que os novos tempos, que trouxe muita coisa positiva, como por exemplo a possibilidade de eu estar fazendo essa live aqui com vocês, né? A gente só tem que ter cuidado, né, com os excessos, porque esse momento que eu tô aqui fazendo live às 10 da noite, meu olho não devia estar sendo exposto. Eu tenho até alguns colegas médicos, que eu vou ser sincero, né? Eu acho meio engraçado, né? Eu não falo. Mas eu tenho os colegas médicos que fazem essas lives, etc., com óculos, né? De filtrar luzes brancas, luzes azuis. E aí a gente olha até engraçado, né? Tá ele com óculos amarelo no olho. Pronto, eu não faço as lives assim, eu acabo submetendo minha vista, né, à exposição solar, a exposição luminosa, que é fora do nosso espectro, né, que a gente deveria receber na vista, mas pronto, né, não são todos os dias e pronto, e eu vou daqui a pouco, assim que terminar a live eu durmo e etc. Mas o mais importante é, de manhã, você acordar, abrir a janela e olhar para o dia, né? Olhar para o sol, olhar para a imensidão da natureza, etc. Isso é muito bom, né, para a nossa visão e para os nossos hormônios, né? Que a Roberta tá rindo. Tá rindo o pessoal de óculos amarelo, né, que dá live. Exatamente. Uma disrupção grande a luz, gente. O maior sensor do nosso ciclo circadiano, que regula a melatonina, que faz a gente dormir, né? Que regula os nossos hormônios durante o dia, que faz a gente ter energia. O maior de todos os reguladores do nosso ciclo circadiano chama-se luz. O segundo maior regulador do nosso ciclo circadiano chama-se alimentação, comida. O ser humano nunca teve exposto à luz à noite e nem ia comer à noite, né? Porque ele não comia no escuro. Ele tinha que ter luz para comer. Então, dois hábitos muito errados é você expor seu rosto, seu olho, né? A luminosidade a partir de uma determinada hora, você tem que dormir bem cedo e acordar bem cedo. Isso é um hábito transformador na saúde de uma pessoa, tá bem? As pessoas que ainda não priorizaram a saúde, elas ficam vendo Netflix até 1h da manhã, tá bem? Mas as pessoas que já priorizaram a saúde sabem que isso não é horário de ficar vendo televisão. Você pode fazer isso de vez em quando, no fim de semana, no dia de festa, etc. Mas a sua rotina tem que ser, a partir das 9 horas da noite, você começar a se descansar, para no máximo às 10 da noite você estar dormindo. E isso é fundamental para você regular o seu ciclo circadiano, que é uma das coisas mais importantes para você ter saúde. A produção de melatonina à noite, que começa a partir de mais ou menos 8 horas da noite, e a produção de cortisol durante o dia, que vai acontecer quando você de manhã olha para a luz do sol, olha para a natureza e o seu corpo entende que já entrou no processo de vigília, tá bem, gente? Então isso é muito importante. E falando nisso, eu estava falando da luz solar para a qualidade da visão, né? O retinol, que é a vitamina A ativa, ela é uma conversão do retinal, que é a provitamina A, também chamada de beta-caroteno. O beta-caroteno é aquela provitamina A que tem nos verdes, né? Que tem na abóbora, que tem na cenoura, que tem na laranja, todos os alimentos que são vermelhos, alaranjados, amarelos, tem sempre beta-caroteno. E os verdes, né? Os verdes têm beta-caroteno porque eles têm mais clorofila do que beta-caroteno. Mas quando, por exemplo, no outono, né, a folha deixa de ter a radiação solar e ela começa a perder o estímulo do sol para produzir energia, olha como é que a natureza é fantástica, né? Ela vai se recolher para o inverno, então a planta começa a baixar a clorofila. A clorofila já não é necessária para a planta num momento que a exposição solar é pequena. Então começa a baixar a clorofila na folha. E quando sai o verde, aparece a coloração do beta-caroteno. Então aparece o laranja, o vermelho, né, o amarelado. E essas cores são o beta-caroteno que existe no reino verde, né, no reino vegetal.
Então por isso que você tem que comer muitos verdes, é o alimento mais completo para uma pessoa ter saúde, é comer verde o tempo todo. O verde, por isso que eu falo, né? Os verdes são ilimitados. Quanto mais você comer verde na sua vida, mais saudável você vai ser. Eu agora vim de uma viagem em que eu vi lá tartarugas centenárias com quase 200 anos e a alimentação da tartaruga era só folhas verdes. Eu falei, pronto, aí é o segredo da longevidade. A tartaruga de 200 anos, são aquelas tartarugas das Ilhas Seychelles, elas vivem 200 anos comendo verdes. Estou vendo que minha voz está falhando e vou aqui mastigar um cravinho. Então entendeu, né? O beta-caroteno, a vitamina A, né? Você tem que fazer essa conversão. Bom, adoro cravinho, maravilhoso. E a diversidade da alimentação, né? Tudo isso vai contribuir. Não acreditar que hoje a vitamina A você consegue do reino animal, porque assim como eu falei, a vaquinha também está doente, ela não consegue comer os alimentos com beta-caroteno, então você muitas vezes tem que, né, utilizar uma suplementação ou então fazer uma mega alimentação com sucos verdes e etc. Eu vivo sem intestino grosso, sem algum conselho para mim? Caramba, Isa, você tirou o intestino grosso toda. Pois é, você fez uma... Olá, Bruninha, tudo bem? Está sumida? Pois é, isso hoje, na atual conjuntura, olha, uma das aulas que eu dei, nessas 9 aulas que eu tenho dado nesses últimos dias, foi sobre a microbiota intestinal. E, Isa, infelizmente, realmente, você submeteu o seu corpo a uma cirurgia muito complicada. Você tem necessidade, sim, você tem necessidade, Isa, de fazer suplementação, tá bem? E às vezes até suplementação venosa de alguns nutrientes, porque você provavelmente vai ter muitos déficits absortivos com essa alteração assim tão drástica da sua função digestiva. Hoje o que mais se fala na medicina, né? O assunto mais hoje estudado na medicina é o microbioma humano, né? E a maior parte da nossa microbiota ela está no intestino grosso. Isso aconteceu, né? Na aula eu falo muito sobre isso. Isso aconteceu a partir da finalização do projeto Microbioma Humano, né? Porque em 1990, em outubro de 1990, começou-se o projeto Genoma Humano. E o projeto Genoma Humano, né, ele estava com a esperança de mapear toda a genética do ser humano para resolver a grande maioria das doenças, né, a partir do conhecimento da nossa estrutura, né, a linguagem que manifesta toda a nossa vida, né, tudo que funciona no nosso corpo a partir da leitura do nosso DNA. Então, aí foi uma decepção e o projeto de Genoma terminou em 2003. Em abril de 2003, ele começou em outubro de 1990, acabou em abril de 2003 com uma grande decepção. O ser humano... Tá cortado, é? Vê lá se não é a sua, Jaque. Mais alguém tá vendo minha tela cortada? O projeto Genoma acabou em 2003 e a decepção foi que o ser humano tinha pouco mais de 20 mil genes. Ou seja, a nossa genética era muito menos complexa do que se imaginava, né? Existem insetos, existem cereais que têm mais genes, né? O arroz tem quase 30 mil genes e o ser humano tem perto de 20 mil genes. Então a nossa complexidade, ela não era... a nossa genética não era responsável pela nossa complexidade. Obrigado, gente. Já vi que não está cortando, já que você olha aí sua conexão. Doenças de pele tem a ver com o intestino totalmente, 100%, Dora, uma relação direta. Pele e intestino tem uma relação direta. Nesse evento que eu estava, uma médica estava falando para mim, doutor, tinha meu colega, né? Eu estou aqui cheio de alergias na pele, meu intestino está inchado, eu estou completamente com uma alteração intestinal, o que eu faço? Eu falei, pois tem que corrigir esse intestino.
Mas aí que eu tava falando, aí o projeto Genoma terminou em 2003, viram que a complexidade humana era muito baixa, e aí começou-se um outro projeto chamado Projeto Microbioma Humano. Em 2007 começou-se o Projeto Microbioma Humano. Já que a genética não justificava, começaram a se estudar fatores epigenéticos, e um deles foi as nossas bactérias intestinais, né? Porque nós temos milhões de bactérias, trilhões de bactérias no nosso intestino, e elas participam, né, da nossa vida de alguma forma. E aí foram mapear as bactérias intestinais. Esse projeto terminou em 2016 e realmente viram que a nossa microbiota intestinal ela é fantástica, né? Representando 99% da nossa genética interna, né, viva. Nós somos seres vivos que temos dentro da gente, né, junto com a gente, seres vivos, micro-organismos, que na sua maioria são bactérias. A genética desses micro-organismos junta é 100 vezes maior do que a genética, nossa genética, né? Então, existe uma complexidade dos bichos que vivem na gente muito maior do que a gente imaginava. Então, a nossa genética era menor do que a gente imaginava e a complexidade dos micro-organismos era muito maior. Então, agora, se olha muito para a importância que esses micro-organismos têm numa coexistência com o ser humano há bilhões de anos. E isso está sendo muito estudado. Então, alimentos que a gente... Ih, agora é quiz. Quais os 3 alimentos que a gente deve consumir todos os dias? Me perguntou a Liane. Então, eu posso dizer, olha, vou dizer, você sempre, todos os dias tem que comer verdes, tá bem? Como eu falei, os verdes são a maior dádiva da alimentação. Você não pode passar nenhum dia da sua vida sem comer alimentos verdes de uma forma diversificada, tá bem? Quando eu falo verde, não é para todos os dias você fazer um suco verde de espinafre, né? E encher de espinafre o suco verde, você pode ter uma intoxicação por oxalatos, porque você exagerou. Tudo na vida é assim. Tudo na vida, mesmo que seja muito bom, se for em excesso, é ruim. Pode comprar suplementos de vitamina A, sim. E dependendo do peso do seu filho, você nem precisa comprar infantil, tá bem? Você pode dar durante um tempo para ele 5.000 unidades de vitamina A, que não intoxica ninguém, tá? A menos que seja uma criança muito pequena e com certeza, em pouco tempo você vai sentir melhora na visão dele. Garanto você vai lembrar de mim. Você faz suplementos de vitamina A e também acredito que você poderia fazer suplementos de luteína para ele, tá bem? Que é um dos carotenoides com maior concentração no olho. E hoje existe até uns suplementos que tem, né? Uns suplementos voltados para a visão e que eles têm esses nutrientes juntos, às vezes também com a astaxantina, que é um outro carotenoide importante para o olho, etc. Eu estava falando, então os alimentos que a gente deve comer todos os dias. Então, lembrei dos verdes, né? Os verdes, eles são dádivas da alimentação, né? Altamente densidade nutricional e baixa densidade calórica. As sementes, você sempre tem que diversificar e comer sementes todos os dias, né? Todos os dias você tem que comer sementes diferentes. Eu já ensinei aqui como é que se faz semente de linhaça, já ensinei que tem que demolhar todas as sementes. A chia também, quando você demolha, ela cria uma pastazinha que é fibra, etc. Excelente. E um terceiro grupo de alimentos que você deve comer todos os dias, né? Pela otimização da sua estrutura, né, corporal, são as leguminosas. E por que eu digo isso? Porque você pode introduzir proteína animal com alguma regularidade na sua vida. Eu não quero que você seja vegano, né? Não quero que você seja vegetariano, que você tenha fobia de carnes, etc. Você tem que comer... Então, e qual a idade dele? Não, foi a Benedita que perguntou, não. Eu queria saber o peso do filho da Benedita para ver a dose que ele toma de vitamina A. Eu não quero que você seja vegano. Agora, o nosso corpo, né, para estruturar a matéria orgânica, né, para estruturar o corpo, né, o anabolismo do nosso corpo, a gente precisa dos aminoácidos, que são os nossos tijolos de construção do nosso corpo. Então, a suplementação com proteínas, ela é altamente recomendada. Agora, a menos que você seja um atleta de alta competição, um fisiculturista, a sua necessidade proteica é muito menor do que você acredita, tá bem? Porque você hoje ouve na sociedade que você tem que comer proteína o tempo todo. Isso não é verdade. O excesso de proteína é péssimo para a saúde. O excesso de proteína o tempo todo no seu corpo é péssimo para a saúde. Então você tem que comer uma boa quantidade de proteína
durante um período do seu dia, nunca o dia inteiro. E essa quantidade de proteína, ela pode ser reposta de uma forma muito mais equilibrada, com menos chance de você incorrer num excesso a partir das leguminosas. As leguminosas são uma dádiva, um alimento ele pesa 27 quilos, então tem que fazer conta, Benedita, mas acredito que uma dose perto de 2 a 3 mil unidades por dia seria suficiente, mais alimentação. E existe no mercado essas doses, tá? A Nau, por exemplo, tem a vitamina D, a vitamina A de 2.000 unidades. Então, as leguminosas. Então, todos os dias na sua vida, colocar um feijão, uma lentilha, um grão de bico, ou tipo de feijão, feijão mungu, uma ervilha, etc. As leguminosas são os alimentos do grupo do reino vegetal, com uma das maiores densidades proteicas, que junto com a proteína vem um monte de fitoquímicos, um monte de vitaminas, um monte de minerais, vem o amido resistente, fibras que ajudam as nossas bactérias intestinais. Então você está dando um alimento que tem uma densidade proteica excelente, junto com um monte de nutrientes que são excelentes para você e para as suas bactérias, como por exemplo amido resistente e fibra. Viu como é que é uma alimentação que você faz que é leguminosa? Exatamente, leguminosas igual a grãos, igual a grão de bico, né? Mas grão de bico é um grão, mas o feijão é uma leguminosa. Feijão branco, feijão vermelho, feijão mungu, feijão azuki, feijão, todos os feijões, cada um tem um benefício. A lentilha é a mesma coisa, a lentilha rosa, a lentilha preta, a lentilha vermelha, a lentilha amarela. Essas lentilhas de cores diferentes são, na verdade, fitoquímicos diferentes que cada lentilha tem e todos são excelentes para a saúde. Você tem que comer de forma diversificada, tá bem? Faz isso, Benedita, depois você dá o feedback aqui da visão do seu filho a partir da suplementação com esses nutrientes que a gente falou, com a retirada da luz, né, em excessiva no olho dele. Tem que restringir mesmo para a criança, não é para ficar em computador e telemóvel o tempo todo. O olho da criança é muito mais sensível que o olho do adulto, né? O olho ainda está em fase de desenvolvimento, então você tem que ter muito mais cuidado e colocar a criança no ar livre, colocar a criança fazendo atividade física, tá bem? Atividade física, por vários motivos, por várias vias, vai melhorar a circulação, né, do cérebro, a circulação do olho. Obrigado, Lídia. Faço com o maior carinho. Embora esteja cansado, não aparenta, mas eu estou cansado. Eu dei o dia inteiro hoje aula. A aula eu acho que cansa mais do que da consulta, né? A aula eu estou em pé, estou parado, estou falando alto, etc. A consulta, pelo menos, eu estou sentado, estou falando mais baixo, mas pronto, a gente está aqui para isso. Semente de linhaça e abóbora triturada, isso é uma boa opção, excelente opção. Então, mas Ana, você perguntou duas coisas diferentes. Semente de linhaça, abóbora, girassol, trituradas. Não, trituradas não, Ana. Você vai comprar a semente inteira. Você vai hidratar a semente e se você quiser depois, você pode triturar, pode pulverizar, você pode fazer o que você quiser. Mas nunca compre uma semente já em pó. A semente em pó, ela perdeu a proteção dela, que é aquela cápsula, né? Que é fibra, né? Que é o que protege a semente, né? A semente é uma vida que está ali guardada. E o cofre que guarda essa vida é a fibra que circunda ela. Então, dentro da vida, né, dentro daquela fibra, tem ali um monte de substâncias e nutrientes que muitos são termossensíveis, muitos são sensíveis ao oxigênio, muitos são sensíveis à luz. Então, quando você pulveriza, você fica com um alimento infinitamente mais pobre do ponto de vista nutricional. Quando você compra ele inteiro, hidrata ele, porque hidratar a semente é você ativar ela, né? Se você germinar a semente, você ativa mais ainda. Só que as sementes oleaginosas, né? As sementes que têm muita gordura, você consegue germinar elas na água. Então basta você colocar elas para germinar e deixar elas 12, 24 horas. Depois você tira elas e utiliza. Então, com essa estratégia, que às vezes dá um pouquinho... Eu acho que eu engasguei com o cravinho. Eu engasguei com o cravinho, o que eu tô falando, né? O cravinho tava na minha boca. Mas eu engoli sim, tá, Ruth? Eu mastigo ele, depois eu engulo. Mas se você quiser cuspir também, pode cuspir. Ele, de qualquer forma, vai liberar
algumas substâncias que são essas substâncias que que acalmam, né, a garganta, etc., melhoram infecções, como falou a Gorete, trata fungos, etc. Gente, são os fitoquímicos da natureza, né? São aquelas coisas naturais, os remédios da vovó, que têm o efeito no nosso corpo. A gente esqueceu disso e acha que bom para tratar infecção bucal é ficar bochechando com clorexidina, né? Que é um antisséptico fortíssimo. E o nosso mundo, gente, a gente nunca viveu num mundo asséptico. O mundo asséptico, né, o mundo sem bactérias, ele é um mundo prejudicial para a nossa saúde. O nosso corpo, ele esteve adaptado a viver num ambiente com bactérias, né? É fundamental isso. Hoje a gente vive num mundo de álcool gel, as pessoas querem passar álcool gel em tudo. E isso não é saudável, tá bem? Se quem quiser, né, quem quiser se aprofundar nesse assunto e gostar de ler, eu recomendo um livro chamado An Epidemic of Absence, A Epidemia da Ausência. A Epidemia da Ausência é um livro de um escritor chamado Moisés Manoff. Botem na internet e vejam. Uma criança pode também, pode sim, com certeza, não tem problema nenhum. Então, o Moisés Manoff é um escritor, que ele é um epidemiologista e ele escreveu um livro que é fantástico, chamado A Epidemia da Ausência. Depois, se vocês quiserem ler esse livro, vocês vão ver o mundo que a gente vive hoje, um mundo de asséptico, né? Em que a gente acha que matar as bactérias é a solução para tudo, e não é. Cada vez mais, com o projeto Microbioma Humano, a gente descobriu que as bactérias, elas são muito nossas amigas. E se você tiver uma relação de amizade, né, de confraternização com as suas bactérias boas, elas ajudam você a se proteger de bactérias ruins, de fungos ruins, de vírus ruins, né, como o Covid, né, que apareceu aí, e com certeza as pessoas que tinham uma microbiota otimizada, tinham o corpo menos inflamado e tinham muito mais proteção ao Covid, foram pessoas que hoje, graças a Deus, estão aqui entre nós conversando. Pessoas que tinham a microbiota toda desregulada, tinham um corpo mais protegido, um corpo mais inflamado, entraram naquela cascata inflamatória e morreram de Covid. Entendeu, gente? Então, aprenda a cuidar das suas bactérias, porque cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre isso. O projeto Microbioma Humano veio aqui para confirmar isso, de que as nossas bactérias são as principais responsáveis pela nossa saúde e você tem que cuidar delas direitinho. Não é com clorexidina, matando elas com uma agressividade inteira, porque na verdade, gente, o que aconteceu? No início do século passado, as pessoas morriam de infecções, as pessoas morriam de diarreia, as pessoas morriam de tuberculose, as pessoas morriam de pneumonia. E aí, em 1942, foi descoberta a penicilina, foi utilizada a penicilina pela primeira vez. Houve uma transformação do mundo, né? Porque parece que ia se resolver todos os problemas infecciosos. Então começou-se a usar antibióticos e antimicrobianos de uma forma exagerada. E hoje a gente está no lado oposto. Ninguém mais morre de doença infecciosa, né? Ou muito pouco morre em epidemias, né? Como a do Covid, mas as pessoas morrem principalmente de doenças crônicas, inflamatórias, como doenças cardiovasculares, cancros, o excesso de doenças autoimunes, excesso de alergias, e todas as doenças estão relacionadas com uma flora intestinal alterada. Tá bem, gente? Vocês fiquem com esse recado que vocês vão ver. Doença autoimune e intestino é totalmente relacionado, tá bem? Totalmente. O maior controlador da nossa imunidade, o maior modulador da nossa imunidade a partir de linfócitos chamados T-reguladores é o nosso intestino. Entendeu? Então, se você tem uma autoimunidade, olhe para o seu intestino e com certeza ele não está ajudando você a se autorregular a sua imunidade. Mas ficou a dica aqui então. Então, quando eu falo, né, dos meus alimentos preferidos, que alguém perguntou aqui, que eu já não lembro quem foi, né, a Liane, eu acho, fez aqui um quiz. Quais os 3 alimentos que não podem faltar? Eu falei os verdes, eu falei as sementes e eu falei as leguminosas. Todos esses alimentos, eles ajudam você e ajudam as suas bactérias intestinais. Então todo mundo agradece, todo mundo vai ficar feliz e você com certeza mais saudável. Tá bem, gente? Olha, é a vida. Eu vou terminar a live aqui que eu tô mesmo cansado, gente, desculpa. Eu amanhã vou dar 3 aulas e começa às 9 da manhã e eu tenho que descansar porque senão por rinite pode ser uma manifestação autoimune sim, tá? Desparasitação, eu prometo que eu falo numa próxima live, tá bem? Porque desparasitação é um termo mais complexo, eu posso dar, como a gente está falando de tratamentos naturais,
eu posso te dar, para mim, um dos melhores desparasitantes naturais que existem e que você podia colocar na sua vida regularmente todos os dias, que é óleo de coco. Tá bem? O óleo de coco, o ácido láurico no nosso corpo vira a monolaurina e é uma substância que é fantástica para equilibrar o nosso microbioma, inclusive matando... Oi, Dani, tudo bom, meu amor? Olha a minha prima aí, Daninha, nem sabia que você estava na live. Beijinho, gente, boa noite, vou dormir que amanhã eu tenho aula e até a próxima semana com uma próxima live, tá bem, gente? Beijão, obrigado por tudo. Beijo, boa noite.